Olá, meu nome é Natália Búrigo Severino, eu sou docente do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar e atuo junto ao curso de Licenciatura em Música. Esse vídeo é para contar um pouco para vocês sobre o artigo Desterritorialização dos Saberes, compreensões sobre a meta 12.7 do PNE para pensar a inserção curricular da extensão no ensino superior de música. Para início de conversa, eu trago essa imagem da América invertida, uma ilustração do artista Joaquim Torres Garcia, para deixar um convite para você que me escuta na reflexão. Como seria se em determinado momento das nossas pesquisas, das nossas ações como educadores, como formadores, nós descobríssemos que estamos de ponta cabeça, ou seja, que nós estamos olhando para a educação, para a formação de educadores, para a formação de músicos, de um ponto de vista equivocado. Como seria se a gente descobrisse isso, né? De que a gente está fazendo uma educação que nos leva para lugares diferentes daquilo que a gente está de fato almejando. Esse artigo, que eu apresento aqui no Congresso Brasileiro de Educação Musical, ele deriva de uma pesquisa que foi realizada junto à Comissão Mista Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos, e a parte inicial dela foi apresentada no 12º Ensino de Graduação da UFSCar. Para cá, né, nesse momento, eu amplio essa pesquisa que foi inicialmente realizada, inserindo a discussão sobre o currículo nos cursos de licenciatura em música. O objetivo dessa pesquisa inicial, portanto, ela teve como meta compreender a estratégia 7 da meta 12 do Plano Nacional de Educação, do Decênio 2014-2024, que fala sobre a inserção curricular da extensão em cursos de graduação. E aí este artigo parte da experiência do curso de licenciatura em música, que desde 2004, antes mesmo das exigências legais, já mantém uma relação forte com a extensão, com os projetos de extensão, uma vez que esses projetos eles estão interligados no currículo do curso de música aqui da UFSCar, em disciplinas mistas, ou seja, onde parte da carga horária é realizada nos projetos de extensão, também como um espaço de prática no qual esses projetos eles servem de laboratório para exercício de determinadas disciplinas, mas também como disciplinas integralmente cursadas nos projetos de extensão. A chamada curricularização da extensão ou inserção curricular da extensão é a estratégia 7 da meta 12 do Plano Nacional de Educação. E a meta 12 versa sobre a elevação da taxa de matrícula nas universidades. A relação entre esses dois tópicos não é muito direta, mas a partir dos estudos realizados é possível perceber que a chave, né, a chave para compreender o foco da discussão que deve ser realizada é justamente esse tópico da elevação das matrículas nas universidades. E é para isso que eu apresento dois campos teóricos que podem ser utilizados como ponto de partida dessa compreensão, que é a desterritorialização e a decoloneidade. No artigo, a ideia de desterritorialização é melhor desenvolvida, mas de uma forma resumida, a territorialização pode ser compreendida como habitar determinado território. E podemos utilizar a experiência da que a gente teve na pandemia, embora tenha sido bastante traumática, como exemplo, né, dessa desterritorialização, dessa ausência de território. Com as atividades acadêmicas fora do território da universidade, nós vivemos a sua desterritorialização. Ela deixou de ser um espaço físico com um contorno bastante delimitado, né, um contorno geográfico delimitado, e passou a ocupar outros territórios e, ao mesmo tempo, abriu espaço para que outros agentes ocupassem esse não lugar da universidade. Justamente por conta desse não lugar, foi possível trazer para as salas de aulas virtuais e para os projetos de extensão universitária pessoas, entre aspas, de fora da universidade. Pessoas que de repente não têm o título que a universidade exige para ocupar o lugar de docência, mas que têm o saber de experiência, têm a vivência e que também podem contribuir, também podem ser agentes educativos
nesse espaço de formação dos nossos estudantes. Isso evidenciou que o território pedagógico, ou seja, os espaços onde as aprendizagens acontecem, elas podem ser muito mais extensas do que o território geográfico da universidade. Tássio Ferreira, que é artista e pesquisador da UFBA, levanta uma discussão na sua pesquisa de doutorado que denuncia que a escolarização ocidental tentou implementar uma forma de viver única, que é exclusiva no intelecto e por conta disso desconecta a compreensão, a aprendizagem da experiência corporal. Mas ele diz também que há aprendizados que ultrapassam esse código linguístico e só podem se dar por meio da via do corpo. E aí ele vai discutir que reconhecer a existência de outros saberes e de outras formas de se relacionar com isso é, em muitas medidas, reconhecer a existência de populações que seguem resistindo à hegemonia europeia e o seu violento processo de colonização e implementação de um modo de viver único. Isso é muito importante que a gente não perca de vista, principalmente quando falamos de democratização do acesso à universidade pública. Um exemplo disso é uma pesquisa realizada pelo etnomusicólogo docente da UFPB, Luiz Ricardo Queiroz, que pesquisou 30 universidades brasileiras que oferecem o curso de música nas 5 regiões do Brasil. E essa pesquisa revelou que aproximadamente 85% do currículo dos cursos estão relacionados à música erudita europeia, seja o repertório musical, a linguagem, história, teorias e até mesmo as concepções de educação musical. Segundo a pesquisa, 6% do currículo é voltado para a música popular ou popular brasileira, 1% para a música afro-brasileira e a música indígena foi tão inexpressiva que nem apareceu nas estatísticas da pesquisa. Com o movimento da democratização, do acesso às universidades, os programas de ações afirmativas, nós vemos cada vez mais populações não elitizadas entrando nos cursos de graduação. No entanto, as universidades foram fundadas a partir de ideias, pressupostos e ideologias europeias. Será que já conseguimos estabelecer uma identidade latino-americana em nossas universidades? Será que já conseguimos incluir os saberes das populações originárias do território do Brasil, a tradição oral, a valorização da experiência, os saberes populares, a escuta de vozes de líderes comunitários? O conhecimento valorizado é aquele ainda produzido historicamente pelo colonizador e seus descendentes. Na imagem aqui vocês podem ver a menina com cabelo de Brasil, para ter essa percepção, né, como seria uma universidade com cara de Brasil. Segundo Ferreira, a entrada de novos sujeitos na universidade brasileira tem exigido mudanças no currículo e, por conseguinte, nas práticas de ensinar e aprender. Um texto escrito por Bell Hooks, traduzido para o livro Educação contra a Barbárie, discute a questão do currículo, mas mais amplamente discute as metodologias e linguagens utilizadas em sala de aula. Neste texto, a educadora diz que a gente pode conspirar com as estruturas de dominação por causa do modo como a aprendizagem está organizada nas instituições. Da mesma forma que a gente pode reunir os materiais didáticos que não sejam preconceituosos e ainda assim apresentá-los de uma forma tendenciosa. Isso significa que não adianta somente mudar o currículo, os conteúdos que serão abordados em sala de aula. É preciso também mudar a metodologia e o olhar para esses conteúdos. É por isso que não basta que a extensão seja colocada no currículo, é preciso repensar o ensino universitário. E é por isso que fica a reflexão que é justamente o ponto central da Meta 12 do PNE. Por que uma pessoa que talvez às margens do sistema social e econômico brasileiro, cujo território, a cultura, a ancestralidade, os saberes não são valorizados, iria desejar ocupar um território que vai domesticar o seu pensamento? E eu uso a palavra domesticação, que embora ela possa causar desconforto, para justamente desse lugar incômodo e desconfortável, a gente possa se colocar nesse movimento proposto por Bell Hooks, de questionar não só os conteúdos que ensinamos, mas também as metodologias, a linguagem e a estrutura utilizada para ensinar o que a gente ensina, diante de uma diversidade, de uma pluralidade que a sociedade contemporânea vem nos apresentando. Então, a inserção curricular da extensão nos convida para repensar as concepções de educação. A ideia de que a educação se dá na relação professor e estudante dentro do espaço da sala de aula e somente nesse espaço, no território da universidade,
não comporta mais as demandas que a sociedade nos traz. Os atores dessa sociedade pouco contribuem para que a gente de fato tenha uma comunicação, um diálogo entre a universidade e a sociedade. A inserção curricular da extensão, ela passa pela compreensão do que é a extensão universitária. E aí no artigo, essa análise mais conceitual é realizada e aprofundada a partir de uma análise histórica e de outros pensadores como Paulo Freire, se embasa em documentos oficiais do FORPROEX, além de outros pensadores da extensão universitária, mas precisa ir além da conceitualização. A inserção curricular da extensão vem exigir um esforço, não só da universidade se mostrar útil para a sociedade, não só para a divulgação do que é feito dentro do território da universidade, mas para que nós, enquanto comunidade acadêmica universitária, possamos aprender a partir de construções coletivas, colaborativas, horizontais, dialógicas, que os saberes se dão em múltiplos espaços, de múltiplas formas e por meio de múltiplos agentes. É essa discussão que o artigo pretende trazer. Eu desejo que essa apresentação tenha instigado o interesse não só na leitura do artigo, mas como aprofundamento no tema e a discussão do tema dentro das suas comunidades acadêmicas. E eu gostaria de dizer que eu estou disponível caso haja alguma dúvida, caso haja interesse de trocas. Coloco aqui para vocês as referências bibliográficas, primeiro as que eu utilizei para apresentar aqui para vocês o resumo desse artigo e as demais referências utilizadas ao longo do texto. Para aqueles que desejarem seguir a conversa, meu e-mail é nataliabs@ufscar.br. Eu agradeço a escuta e até uma próxima oportunidade.